Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Time Gospel, um programa feito para abençoar a sua vida. Aproveita que você já está assistindo, se ainda não curtiu a página da TV Guaratuba, corre lá, curta e compartilhe com seus familiares, com seus amigos e abençoe mais pessoas. Hoje o programa está muito especial, nós vamos falar sobre o Departamento Infantil, em especial da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E a nossa convidada de hoje é a Mariângela Prestes, que é líder do Departamento Infantil. Tudo bem, Mari? Tudo bem, muito bem, graças a Deus. Nos fale um pouco de você, conte. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, fiquei muito honrada, em estar aqui falando de um assunto que me enche os olhos, de alegria e de lágrimas mesmo, porque é um chamado, Então você conhece muito bem isso e sabe quando nós temos um chamado, é algo escolhido por Deus, Mas vou falar de mim então, Me chamo Mariângela, eu sou casada há 10 anos com o Rodrigo, eu tenho 2 filhos, o Miguel de 9 anos, o João de 4 aninhos. Que mais que eu posso falar? Eu sou fonoaudióloga de formação, trabalho aqui na cidade na área de educação, já trabalho num colégio na educação regular e já atuo então na educação. Então, como foi para você ser nomeada, que a gente fala que é nomeada, escolhida pelo pastor para ser líder do departamento infantil? Olha, Késia, bem antes eu já tinha trabalhado com as crianças, quando meu filho mais velho era pequeno, e eu fui para ajudar. Então, não foi algo que eu via na minha vida como um ministério, mas dessa vez foi algo sobrenatural. A gente está falando do que Deus faz, E o que Ele faz é sobrenatural. Há 2 anos que eu estou no departamento e houve uma troca de liderança, onde uns dias antes disso acontecer eu tive um sonho. E nesse sonho havia um malfeitor que exterminava com as pessoas, assim, com todo tipo de arma. E eu estava naquele sonho e era como se eu tivesse uma visão além do alcance. E quando eu olhei para frente, tinha um mar de crianças, mas era muita cabecinha pequena. E bem na época eu estava assumindo uma outra coordenação na escola. Aí eu pensei, mas será que... Quando eu acordei, eu via que eu desviava aquelas crianças daquele caminho mau. E eu olhava para trás, os meus filhos estavam guardados, o meu marido também. E eu falava por aqui, ia passando aquelas crianças pela cabeça, assim, sabe quando você vai... Aí aconteceu isso. E, passado alguns dias, essa liderança mudou e ela falou para mim, olha, vou deixar lá para você, E eu falei, Deus o livre, Foi algo bem espontâneo, porque a gente é ser humano cheio de falhas, E quando eu falei isso dentro da igreja, eu ouvi no meu coração, não sei se foi no meu ouvido, nitidamente, nunca tinha acontecido comigo, eu escutei o sonho que eu te dei. E aquilo foi tão forte que a minha vontade era já pedir perdão naquele momento, estando quem estivesse. Eu fui no carro e falei para o meu marido, você não sabe o que me aconteceu? Aí passou, eu entendi que aquilo era um chamado. E o pastor, nosso pastor Rafael, estava chegando na cidade e ele me chamou, Mariângela, a gente está precisando de uma líder do departamento. Você topa? E eu já tinha trabalhado em outros departamentos da igreja e eu tinha assumido uma coordenação grande na escola com 2 filhos pequenos e eu sei que quando eu queria me dedicar muito, eu falei, pastor, eu vou orar. Nisso eu saí da sala e fui ver meus filhos que estavam correndo pela igreja e a mesma voz me falou, e o sonho que eu te dei. Aí eu voltei. Pastor, eu tenho que te contar uma coisa. No mesmo dia? No mesmo dia. E daí eu contei esse sonho e o pastor falou, então é você com Deus. E ali veio com tudo para minha vida esse ministério, que até então não era algo que eu achava que eu tinha um chamado, porque já tinha uma vida cheia de criança em volta. E no fim era exatamente que o Senhor estava me preparando para isso. Eu até ia perguntar dessa experiência em sala, porque
há pouco tempo eu soube da sua formação em fonoaudiologia, né? E eu sempre achei que você era professora, sempre achei que você sempre deu aula. E você me contou isso, até foi uma surpresa na hora. Né? E como que está sendo essa experiência para você ali dentro da sala de aula, como professora Olha, mesmo? Késia, eu digo que eu sou educadora por vocação e por dom, porque há muito tempo que eu trabalho na educação, mas eu me vejo assim não faz tanto tempo. Eu vejo que o Senhor foi me moldando, foi trabalhando na minha vida, nas minhas limitações. E o que eu te digo, assim, os problemas e as dificuldades de qualquer área, né, seja na área profissional, mesmo como educador, ou seja na igreja como educador, eles existem. Mas quando você vê que você tem um propósito, né? Nossa igreja, ela enxerga esse trabalho em sala de aula como um sacrifício vivo e santo. Então é um trabalho pro Senhor e que ele seja algo que seja entregue com excelência, né? E a nossa líder do Rio, ela até deu um curso sobre isso para nós, e ela fala muito bem sobre isso. Tanto que a nossa igreja, ela não tem escala de professores. Então, se você for na igreja, toda quarta-feira eu sou professora. Porque nesse dia eu estou cultuando a Deus com as minhas crianças. Né? Depois a gente vai falar sobre os materiais, como que é esse preparo da aula, né? Mas nesse dia eu entro com tudo, eu entro Espírito Santo aqui estão os teus filhos, aqui está o futuro da tua igreja. Então eu já vou com essa sede, né? E foram exatamente essas oportunidades que me fizeram crescer como profissional e dentro da sala com as crianças entregando o melhor. Sim. Né? E passando isso para as crianças também, passando né? isso, e tem sido né? bênção. Chegando como oferta. Sim. Trabalho, não é um trabalho que muitos querem fazer, né? Acredito que essa seja a realidade. É que algumas também não aceitam porque falam, vou perder pregação, vou perder... ver mais o que vai perder que vai ganhar. Do que vai ganhar ali ensinando. Isso é uma fala assim perfeita que você colocou. Eu vou perder o culto para ficar aqui atrás com as crianças. Mas quando a gente entende que a gente vai cultuar a Deus com as crianças... Com elas, né? Com elas, mostrando. Quarta-feira eu dei aula, eu falei, crianças, vocês sabem o que é uma oração de intercessão? E elas falaram, não, uma turma de 7, 8 anos. Então, a oração de intercessão é o que vocês acabaram de fazer. Eu falei, alguém tem um pedido de oração? E uma criança pediu por libertação, né, na família, uma criança dessa idade. Daí a gente orou, entregamos, e eu perguntei, vocês sabem o que é isso? E eles, não sei, é isso que vocês fizeram. Então a gente está com isso, o Espírito Santo ele vai guiando e ninguém está perdendo. A gente está cultuando com as crianças e melhor, as famílias estão podendo cultuar, estão sendo edificadas na igreja enquanto eles estão sendo edificados. E falando do departamento infantil, recentemente voltaram as salinhas, né? Por conta da pandemia tinha parado. E como que está sendo essa volta? Então, essa volta ela está sendo muito gradativa, né? Nós estamos seguindo exatamente o que o decreto diz, né? Para as aulas, até para a escola mesmo, as possibilidades que tem do retorno, tem que haver um distanciamento social. Tem todos os cuidados, Todos né? os cuidados, álcool em gel, distanciamento, não está tendo lanchinhos nas salas para não ter que tirar a máscara, eles ficam de máscara o tempo todo. Então a gente tem uma limitação de idade também, porque crianças muito pequenas não conseguem ficar... E qual que é a faixa etária que está... Agora nós estamos atendendo de 5 a 8 anos. O que nós começamos a fazer é assim... A sala que daí nós temos 2 salas de aula, né? As salas entre 6 e 8 anos, nós estamos abrindo mais vagas para não preencher, daí a gente chama crianças mais velhas, para que essas crianças também sejam beneficiadas a ouvir a palavra na linguagem delas. E são quantas professoras, além de você? Nós estamos em 4 professoras. A pandemia assustou a equipe. Além de assustar, nós tínhamos algumas mulheres
super abençoadas que trabalham no departamento, mas que têm uma idade que já é uma idade de risco, ou algum problema de saúde, ou algum familiar, né, ou alguma outra questão que tiveram que deixar o departamento temporariamente até que as coisas voltem ao normal. Então, estamos em 4 professoras com escalas fixas, 2 no domingo e 2 na quarta-feira. Assim como na escola, eu também sou professora, nós fazemos planejamentos. Lá também exige algum planejamento, alguma coisa assim? Olha, Késia, a gente está falando de um ministério que tem uma escolha por dom, né? Então, a gente não exige, eu como líder, a Boni, que é líder junto comigo, a Boniele, nós não exigimos que as professoras levem um planejamento. O que é exigido? Que tem uma organização. Qual que é a nossa organização, então? Nós recebemos as crianças com carinho, agora tem que passar álcool fora da sala. Nós acomodamos essas crianças, nós fazemos uma oração para que o Senhor receba aquela aula e em seguida a gente fala um pouquinho sobre oferta, coisa que a maioria já conhece. Se eles têm a ofertinha, tem uma latinha lá que eles colocam a ofertinha deles, eles já entendem o que é a oferta. E depois nós partimos para o tema da aula, que daí também vamos falar dos materiais, né? Partindo para o tema da aula, a gente conversa sobre o tema, o que eles têm de conhecimento prévio, aplica o tema, faz a aula, dá a atividade, e daí a gente amarra aquele tema fazendo uma oração. Então, se eu vou falar, nós falamos sobre obediência na quarta retrasada. Então, nós fizemos uma oração pedindo obediência para que o Senhor mostre para eles. Nessa quarta agora, nós falamos sobre autoimagem, como que o Senhor formou cada um deles, agradecendo pelos traços. Então, são aulas muito especiais. Essa sequência a gente quer que a gente impõe que seja mantido para também não virar um dar uma aula de qualidade, às vezes o outro não se esforça tanto, que não é o caso, né? Mas pode acontecer. Como se fosse uma rotina de oração. É uma rotina, tem essa rotina sim. E os conteúdos ali, nós já vamos mostrar os materiais, mas falando de conteúdos, a igreja ela recebe revistas para poder estar ajudando a planejar as aulas? Sim, a igreja recebe, a nossa igreja tem uma editora, que é a Central Gospel, e além de ter uma editora, tem toda uma equipe pedagógica que trabalha para a igreja para montar materiais. Então, são revistas a partir de 2 anos, muito ricas, né? A gente vai falar também, que vão do começo ao fim com um tema, mas às vezes falam dos profetas, vai falar sobre instruções básicas de vida, sobre amizade, sobre escolhas. Então, cada trimestre vem a igreja, material dos adultos e vem das crianças também. Crianças. Então agora a gente vai fazer uma pausa, um rápido intervalo e já voltamos. E você que acompanhou no intervalo aí, tá precisando, gente, fazer uma avaliação odontológica, vai lá na Quadros. Tem vários especialistas que vão te atender com muito carinho. E, gente, a avaliação é gratuita. Fala o que você viu aqui na TV Guaratuba, eu tenho certeza que você vai ser bem recebida. E voltando à nossa
conversa sobre o departamento infantil. Agora a Mari vai mostrar para nós alguns materiais que vêm, né, da editora, que é a editora Central Gospel, e também outros materiais que auxiliam, né, Sim, com certeza. para as aulas. Então vamos começar com os materiais que vêm da editora, né? Eles são assim, eles não têm custo. Vem uma quantidade que nós já sabemos a demanda das salas, então nós temos um material. Eu vou abrir um aqui para mostrar para vocês. Ele tem um tema, por exemplo, de 2 a 3 anos, aí tem de 4 a 6 anos, de 7 a 8 anos. Ele pode ter até o mesmo tema do trabalho, mas a atividade ela é para cada faixa etária, então ela é pensada de maneira que as crianças consigam responder, né, e compreender uma fixação. Cada aula tem uma fixação, né? Então, esse é o material. E daí nós temos para pré-adolescência, dos 9 aos 11 anos, né? Nesse trimestre está sendo os Amigos de Deus. Então, eles estão aprendendo os personagens mais extraordinários do Antigo Testamento. Muito legal. Então, é um material muito rico. Tá certo, Kézia, que eu tenho que falar aqui, porque se alguma criança me assistir, tem dia que eles, ai tia, revista. Porque eles são crianças, sim, né? Sim. Então, como que a gente procura? Eu não trouxe tudo, eu trouxe algumas coisas que pudessem estar aqui, mas nós montamos jogos. Então, jogos soletrando com os profetas, com os livros da Bíblia. Então, eu até acredito que eles questionem da revista, porque as escolas, né, as municipais estão tendo apostila. Sim, então, eles têm, né, que preencher a apostila. Daí. Então chega na igreja, que seria uma coisa mais lúdica, eles, ai tia, revista. Mas quando a gente consegue passar aquele valor com amor, né, às vezes eles estão preenchendo de uma maneira, quarta-feira foi assim. Vocês preferem fazer na revista ou na folha sulfite? Eu prefiro na sulfite, que daí eles já mandaram. Aí eles fizeram a mesma atividade, mas não foi na revista. Era a mesma atividade, mas... Então, por exemplo, para os pequenos, né, tem um louvor lá que eu não vou cantar, mas você pode cantar se você quiser. O coração da menina e do menino, que tem Jesus é diferente, né? Então, a gente coloca lá as plaquinhas, aí cada um fica com uma plaquinha e eles podem se identificar, as menininhas ganham de menina, de menino. Aí não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Aí a gente canta, a gente dança, bate palma. E eles pegam muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Eu trouxe também algumas bíblias, né? Então a gente tem a Bíblia do bebê, da infância, uma Bíblia que tem algumas linguagens que são para crianças pré-adolescentes também, que eu tenho em casa, né? E que daí já conseguem fazer essa leitura, né? Essa Bíblia, por exemplo, ela não tem os livros da Bíblia, mas tem as histórias bíblicas. E eu trouxe uma aqui muito legal que as crianças adoram, que é do nosso tempo, que é Procurando Olhe, mas acha as histórias bíblicas. Então, assim, ele tem o olho, a criança tem que ter atenção para procurar, mas aqui do ladinho, ó, Noé construiu uma barca, né? Aí tem todo o cenário, a criança está com atenção aqui enquanto a professora está dando aula. Sim. Então, temos instrumentos para comprar para os nossos filhos, para investir na vida espiritual deles. E até também, porque tem muitos pais que acham que a escola é só giz de cera, massinha. Com certeza, ainda temos essa... Infelizmente, nós temos algumas igrejas que não perceberam e não investiram ainda no departamento infantil por entender que as crianças mais para frente vão pegando, né? Mas a gente sabe que não é assim. Infelizmente, algumas igrejas, o intuito maior é tirar as crianças para não atrapalhar o culto. Isso para não fazer barulho, para o pai conseguir ouvir. Então, não, nossa igreja ela entende que a criança ela precisa ser instruída. E a importância, né, de levarmos nossos filhos para a igreja. Hoje o Daniel
não está podendo ir porque ele tem 4 anos ainda Sim. a salinha ainda não liberou para ele. Mas eu tenho a Helena que está comigo, está comigo lá direto, tem 1 aninho, e ela até no final do culto, quando o pastor dá a bênção, erguendo as mãozinhas, então a imitação, né? Tá vendo que nós levando para a igreja, e quando a gente fala igreja, o olhinho dela até brilha. Igreja, já aponta para o carro, já quer que a gente abra a porta para ela ir para o carro, e a gente vê o tanto que ela gosta de ir para a igreja. Eu até imagino, o Daniel vai fazer já os seus 5 anos já para voltar com tudo. Muito tempo fora, né? Eles estão fora do ambiente escolar também, né? Mas sobre as crianças, elas absorvem tudo. Sim. Então, estando na igreja, elas vão absorver valores e ensinamentos, e não tem um caminho melhor do que o caminho do Senhor, né? Até eu queria que você deixasse uma mensagem, porque tem muito pai ainda que está com receio de levar os filhos na igreja. Até não vão por conta da pandemia, e tem esse receio, né? Esse medo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais. Com certeza. Eu vou deixar uma mensagem espontânea. Sou uma pessoa muito espontânea. E como eu tenho 2 filhos, o que eu posso dizer? Leve o teu filho. Leve o teu filho, mesmo que ele faça barulho, que ele chore. Se ele não tem idade para a salinha, sai um pouquinho, dá uma voltinha, volta ali, porque é um processo. E eles vão aprender. E o caminho é Jesus, mas nós somos o exemplo. Então, assim, muitas vezes, se você não pode levar, você também não vai na igreja. Então, assim, tenha como objetivo estar com a tua família, né? Eu, como mãe, sabendo dessa importância, seria hipocrisia não levar os meus, né, com a família. Mas eu sempre tive isso, independente da pandemia. Vamos colocar as máscaras, passa álcool gel, senta longe, porque a nossa igreja também está obedecendo todas as medidas sanitárias, tudo que tem que obedecer está sendo obedecido. Então leve o seu filho, porque somente ele aprendendo desde pequeno, Provérbios 22:6 diz, instrui o menino no caminho. Então você vai no caminho e vai instruindo, não é mostrar o caminho. Então ele vai contigo e a família vai ser edificada. Kézia, eu posso falar uma palavra que eu achei tão linda que eu nunca tinha me atentado? Claro. Que fica em Isaías 54:13. Diz assim, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz das suas crianças. Essa é uma promessa que eu descobri hoje, né? Porque a gente revisa. E eu achei tão lindo. O Senhor deu uma promessa, todos os seus filhos serão ensinados. Então, mas nós pais temos que fazer a nossa parte, né? Sim. Levar os nossos filhos até a casa de Deus. Não tem coisa melhor do que ter a família, né? Na Não presença de Deus. Então eu quero agradecer, Mari. Eu que agradeço. Por ter disponibilizado um tempinho para estar aqui conversando com nós, falando sobre o departamento infantil, que é de fundamental importância na igreja, né? Que é os nossos pequenos, para que eles possam crescer em sabedoria, em conhecimento, que é o desejo de todos os pais, né? Esse é o meu desejo. Eu estando à frente ali do Ministério de Louvor também, quero levar meus filhos, o que eu puder fazer por eles ali, eu vou fazer, em questão de, se eles quiserem tocar instrumento, que eu quero mostrar para eles que fazer a obra, servir, é o nosso melhor, né? Porque Deus nos dá tantas coisas, né? A gente tem que ser grato por tudo que Deus nos dá. No Com pouco, certeza. no muito, é sempre ser grato. E eu agradeço a Deus pela sua vida, a vida da sua família, que são bênçãos ali na igreja. Amém. Que Deus continue abençoando e que você possa ser canal de bênção onde você estiver, departamento infantil, que é a sua vocação, ou Amém. qualquer departamento que tiver à frente, eu tenho certeza que vai ser bênção. Que assim seja. Eu tomo posse, né? Eu vou deixar, Kézia, para você como mãe, uma indicação, o poder da oração para mães. Esse livro, para as mamães que estão assistindo, invistam. O meu tá todinho marcado aqui, porque é um livro de você ler e reler o tempo todo. Orem pelos filhos, profetizem sobre eles, porque as nossas crianças serão o futuro da igreja.
Nós falamos sobre isso quarta-feira. Eles têm que ter já impregnado que eles estão crescendo para ser o futuro da igreja. Então, fica uma dica de leitura também para as mamães. Ótima dica, né? E que assim seja, né? Que assim seja e será, em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, o meu muito obrigado. E na próxima terça tem mais programa para vocês. Deus abençoe.